Gustavo, muito obrigado por estar presente nessa entrevista. E me explica para a gente aqui, explica para os nossos telespectadores o que significa essa Jornada 2030, 17 Objetivos para Mudar o Mundo. O que é a Jornada 2030? O que é essa iniciativa que a UGT promove a partir de agora? Tá? É uma resposta a um chamado realizado pelas Nações Unidas, uma resposta a um chamado que a sociedade há muito tempo faz sobre como mudar o mundo, como transformar a nossa realidade para melhor, como a gente consegue atingir objetivamente qualidade de vida. E isso se dá das mais diversas formas. Essa agenda, ela propõe 17 objetivos sobre os mais diversos temas. Você tem, por exemplo, trabalho decente, saúde, educação, mobilidade urbana, meio ambiente, paz, segurança, basicamente todos os elementos que de alguma forma interferem na vida dos homens e das mulheres, trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, e desafios que, se superados, vão proporcionar uma sociedade, um mundo muito melhor, não só para a geração atual, mas para gerações futuras, né? Isso é o contexto macro. A nossa avaliação é de que o movimento sindical, a UGT, como um ator importante na construção dessa agenda e por representar esses trabalhadores e essas trabalhadoras, precisa se envolver nisso. E isso é o que a jornada propõe. O envolvimento das organizações que compõem a UGT, hoje, a segunda maior central sindical do Brasil, com um número expressivo de organizações no Brasil inteiro, presente literalmente nos 27 estados, e a gente então assume esse compromisso de se envolver com essa agenda, de entender o que são esses objetivos, como esses objetivos podem, fortalecer a nossa ação como movimento sindical, 2, nos aproximar da sociedade, das pessoas, e 3, e mais importante, como a gente consegue, de fato, através de ações concretas das organizações, promover a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras das suas famílias. Gustavo, você me disse aí que isso segue uma orientação da ONU, né? Eu queria saber o seguinte, esses 17 objetivos que você citou, alguns deles, eles são muito inerentes à situação que vive o Brasil atualmente. Má qualidade da educação, mobilidade urbana terrível. Hoje, quem sabe, quem trabalha, que mora, não precisa morar numa capital não, basta morar numa grande cidade aqui de São Paulo, ou de Pernambuco, ou da Bahia, que sabe o problema da mobilidade urbana é terrível, né? As estradas não são adequadas, os transportes coletivos são de péssima qualidade. Eu te pergunto, esses 17 objetivos são objetivos de cada país ou são objetivos traçados pela ONU? Pois é, a ONU, por ser uma organização que congrega aí o interesse de 190 e poucos países, quando estabelece uma agenda como essa, em alguma medida ela tenta responder às demandas que são globais. Então, esses desafios, os 17 objetivos, eles procuram atender uma demanda global pela melhoria dos países, enfim, da qualidade de vida das pessoas, de todos esses Estados membros da ONU, né? Objetivamente, quando essa agenda chega num determinado país, no caso o Brasil, as organizações, sejam elas da sociedade civil, sindicatos, ONGs e outros coletivos, seja o poder público, seja o empresariado, a universidade e os meios de comunicação, enfim, todos os atores que se debruçarem sobre essa agenda vão então, obviamente, ajustá-la para demandas locais. O que você falou é perfeitamente real. O Brasil vive sim um momento em que muita coisa precisa ser transformada, em que muita coisa precisa avançar. A gente tem deficiências gravíssimas, seja na saúde, seja na educação. A mobilidade urbana, de fato, é um super problema, não apenas nas grandes capitais, mas que já começa a aparecer em outras cidades também. A questão do emprego, a questão do desenvolvimento econômico, a questão da matriz energética, a questão da sustentabilidade. Nesse caso aqui, inclusive, a sustentabilidade pensada nos mais diversos segmentos. A gente fala de sustentabilidade ambiental, social, econômica e política também. Então a agenda é global, ela busca atender essas demandas do mundo, mas ao aterrizá-la para a realidade brasileira, óbvio que algumas coisas vão tomar um caráter um pouco mais específico.
No Brasil, especificamente, o seu grupo que está desenvolvendo esse trabalho, detectou pontualmente alguma coisa mais importante para ser feita de imediato? A própria essência da agenda, ela fala que esses objetivos eles são integrados, em boa medida indivisíveis, né? Então, ao trabalhar naturalmente você acaba conectando outros, então tudo toma um caráter muito mais amplo. Para nós, o GT, uma proposta é basicamente, e obviamente por se tratar de uma entidade de trabalhadores, a gente tem como centro das nossas iniciativas o mundo do trabalho. Então, o objetivo 8, que fala sobre trabalho decente e desenvolvimento econômico, naturalmente assume uma relevância, né, importante. Óbvio que outros temas acabam também surgindo, a gente tem igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a gente tem a própria questão de saúde e educação inclusive pensada sob a ótica da formação, sob a ótica, por exemplo, de como inserir jovens no mercado de trabalho de maneira adequada, como evitar ou como contribuir com a redução desses altos índices de desemprego, de rotatividade, de precarização. Tem tudo isso, né? Os outros objetivos eles vão se somando. A ideia é proporcionar às nossas organizações estrutura e ferramentas para abraçar tudo isso, até porque a UGT entende de forma até muito especial o trabalhador não apenas como trabalhador, mas como cidadão. Isso é o que a gente traduz aqui dentro da nossa entidade como sindicalismo cidadão. Entendendo o trabalhador dessa forma como ser humano, todos os elementos que direto ou indiretamente impactam a vida desse homem e dessa mulher são de responsabilidade do movimento sindical defender, tutelar e promover avanços. Obviamente que tendo o trabalho como norte, né, como um eixo importante de todas essas iniciativas. Mas o Brasil assumiu esse compromisso? Sim. Quando a agenda foi concluída, ela contou com uma assinatura de um conjunto de países membros das Nações Unidas. Atualmente, 193 países assinaram a agenda, o Brasil é um desses países, então existe um compromisso internacional do nosso país, assumido com as Nações Unidas, assumido com a sociedade internacional. Ou seja, o compromisso é de Estado, não é compromisso do governo que está ali. O compromisso é de Estado. É de o país, Estado, a nação brasileira se comprometeu com essa agenda e... Independente de quem vai estar sentado lá e com a caneta na mão. Independente. É um compromisso para além de governos, é um compromisso de nação, é uma agenda que obviamente vai perdurar uma série de anos, então o governante que estiver à frente do governo hoje, amanhã ou depois vai se relacionar com isso e obviamente os outros atores brasileiros, organizações da sociedade civil organizada, empresários, mídia, academia, como a gente falou, todos eles também vão estar envolvidos e precisam estar envolvidos para que essa agenda seja implementada e que a gente possa fazer tudo funcionar. Muito obrigado, Gustavo, e até o próximo.